Retomando as nossas entrevistas, agora vamos ouvir e vamos conversar com o Dr. Marcelo Dionísio, que é o assessor jurídico do Fórum dos Conselhos Federais e é o procurador e assessor jurídico do Conselho Federal de Administração. Doutor Marcelo, seja bem-vindo e eu acho que a nossa conversa vai ser muito útil para todos os participantes da quinta conferência. Bom, gente, muito obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite. Acho que participar da Conferência Nacional é um evento que já se consolida no cenário, já na quinta edição, como um evento de relevância para o cenário dos conselhos profissionais, sempre trazendo temas de vanguarda, né, de interesse de todos aqueles profissionais, enfim, dos conselheiros também, de todos aqueles que militam no ambiente dos conselhos de fiscalização profissional. Prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Doutor Marcelo, o senhor sabe que um dos temas mais importantes no meio dos conselhos federais e regionais, e nós no Fórum discutimos isso constantemente, são os problemas das execuções judiciais que os conselhos promovem contra os devedores dos conselhos. Eu queria que o senhor falasse um pouco se essas execuções judiciais têm produzido um resultado financeiro satisfatório. Pois não, Gênero. Essa questão ela envolve uma análise um pouco mais global da coisa. O primeiro ponto é que a principal receita dos conselhos ela advém preponderantemente das anuidades, das taxas e multas, que via de regra são de valores diminutos, né? Então, e os conselhos não podem prescindir desses valores, porque inclusive a anuidade profissional ela tem natureza jurídica de tributo, conforme foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E os conselhos, por força da Lei 6.830, que rege o processo de execução fiscal, e também pela natureza de autarquia, eles são autorizados a promover a cobrança pela via judicial na Justiça Federal. O que ocorre? Por não poder abrir mão desses conselhos, e também por uma questão que envolve até, de certa forma, a responsabilidade fiscal, a questão da renúncia, as diretorias, os dirigentes dos conselhos, eles têm uma atuação muito fervorosa no sentido da cobrança. Né? Porque eles não podem, como eu mencionei anteriormente, os conselhos não podem abrir mão desses recursos. E o que ocorre? Há também um certo interesse dos advogados que atuam, dos procuradores que atuam nesses conselhos profissionais. Porque, ao propor uma execução fiscal, o primeiro passo do juiz ao receber a petição inicial é arbitrar honorários advocatícios. Mas o que ocorre na prática, o que a gente tem visto, é que não há uma efetividade muito grande do ponto de vista de arrecadação através da execução fiscal, porque ela tem se mostrado lenta, onerosa, né? E a gente tem também a questão do perfil do contribuinte, tem aquele contribuinte que paga regularmente em dia, sem a necessidade de ser interpelado ou provocado. Tem aquele contribuinte que não vai pagar de jeito nenhum e tem aquele outro que vai pagar só na via judicial ou na cobrança administrativa. Então, é um cenário um tanto quanto heterogêneo, por assim dizer. Interessante. Essa seria até uma pergunta que eu iria fazer ao senhor, se normalmente o Poder Judiciário tem decidido de forma célere ou tem dado algum resultado, e se, isso eu ouvi muito nas reuniões do Conselho Nacional de Justiça, que a grande reclamação das varas fazendárias é que aquela montanha de execuções judiciais chegava às vezes até sem endereço. Bom, esse é um ponto interessante também. Existe um estudo que foi realizado pelo IPEA no ano de 2011, portanto, há 10 anos atrás. A gente não tem conhecimento de se foram feitos novas análises, novos estudos sobre esse tema, mas esse estudo do IPEA ele foi muito pontual e ele foi específico sobre o custo unitário das execuções fiscais. E ela abordou também o viés dos conselhos profissionais, né? E essa pesquisa ela mostrou que do contingente do estoque de processos de execução fiscal existente na Justiça Federal, a gente tem que aproximadamente 50% corresponde à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Procuradoria-Geral Federal, e pouco mais de 37% dos conselhos profissionais. Então, é um percentual muito grande
né, de movimentação da estrutura judicial para a arrecadação. Doutor Marcelo, nas nossas reuniões do fórum, esse é um tema redundante. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as orientações que o Fórum dos Conselhos Federais tem dado aos conselhos regionais, aos conselhos federais e a todos os assessores jurídicos e funcionários dos conselhos que têm participado. Qual que é a orientação que o Fórum tem dado, e inclusive na pessoa de você, do senhor e do nosso coordenador do Fórum, sempre transmitido aos conselhos regionais e federais? Bom, eu vou tentar compartilhar um pouco a realidade do Conselho Federal de Administração, que é onde eu atuo atualmente. O que ocorre? Em agosto do ano passado, agosto de 2020, o Conselho Federal de Administração editou um novo regulamento de cobrança que aborda tanto a cobrança administrativa quanto a judicial. E nesse regulamento houve um repensar sobre o contexto de cobrança, porque o que a gente percebia é que a lógica estava preponderantemente na cobrança judicial, ou seja, o crédito vencia, o setor administrativo mandava para o jurídico, que propunha a execução fiscal. E o que a gente viu é que essa realidade, na verdade, acaba provocando um certo afastamento do profissional em relação ao conselho, né? A gente entende que é função do conselho cobrar, é uma prerrogativa do conselho cobrar, né, em razão da natureza compulsória da anuidade, e aqui cabe até um parêntese para fazer uma certa correção, que às vezes até muitos dirigentes de conselho tratam os profissionais como associados, quando na verdade não são, né? O profissional não se associa ao conselho, não se filia ao conselho, ele se inscreve compulsoriamente se ele quiser exercer uma atividade profissional por lei regulamentada. Doutor Marcelo, qual é a orientação que o Fórum dos Conselhos Federais tem transmitido aos conselhos regionais, principalmente através dos conselhos federais, aos servidores dos conselhos, a respeito das cobranças dos conselhos? Bom, Gênero, indo direto ao ponto, no questionamento que você formula, a orientação que a gente tem procurado compartilhar com os conselhos profissionais, com os colegas, é de tentar migrar ao máximo para a cobrança administrativa, né? E aí eu vou compartilhar um pouco da experiência do Conselho Federal e dos regionais de administração, que é onde a gente atua, para tentar explicar um pouco esse fenômeno. Até porque eu tive o privilégio, a oportunidade de trabalhar por mais de 7 anos dentro de um conselho regional, então e hoje, já no Conselho Federal, acabou que a gente conseguiu ter uma visão, por assim dizer, dos dois lados do balcão. Então, o que ocorre? No âmbito dos conselhos regionais, os presidentes, uma das metas das diretorias, dos gestores, é a arrecadação, e não tem nada de errado nisso, né? A anuidade tem natureza de tributo, o pagamento é compulsório, e eles têm que promover a cobrança disso, seja na via administrativa ou seja na judicial. O que ocorre é que, às vezes, por uma questão de simplificar o processo, né, a anuidade venceu, o setor administrativo simplesmente manda para o jurídico, que promove a execução fiscal. Não há, ou pelo menos não havia, um foco claro na cobrança administrativa, uma ênfase maior na cobrança administrativa. E o que o Conselho Federal de Administração fez diante desse contexto? Ele passou a observar que diversos conselhos que congregam os conselhos regionais de administração tinham um contingente de processos judiciais muito elevado, às vezes com 5, 6, 7 mil processos judiciais. E quando a gente faz um estudo, ainda que empírico, desses números, a gente percebe que a taxa de êxito ela não é tão efetiva assim, não é tão elevada. E o outro ponto é que isso acaba também gerando uma certa animosidade do contribuinte, do profissional em relação ao conselho, e também um outro ponto que não é menos importante é a animosidade do judiciário, porque a gente tem que, na verdade, enfrentar a realidade como ela é. Os conselhos profissionais, eles têm uma quantidade excessiva de cobranças fiscais, de execuções fiscais. Há um estudo que revela que praticamente pouco mais de 37% das execuções fiscais são oriundas de conselhos profissionais.
Então, o Conselho de Administração, vendo esse cenário, e até com base na própria Lei de Regência, a Lei 4.769 de 1965, que lá no artigo 7º ela vai dizer que é função principal do Conselho Federal de Administração propugnar pela adequada compreensão dos problemas administrativos e também da sua racional solução. Então, dentro dessa perspectiva, dentro desse viés, o Conselho Federal tentou traçar novas diretrizes de cobrança que privilegiasse mais a cobrança administrativa em detrimento da judicial, né? Porque ela é lenta, ela é cara, demanda uma maior quantidade de profissionais, de advogados, de estagiários, enfim. Então, a orientação que a gente tem dado é da migração do judicial para a ênfase administrativa. E é evidente que o judicial sem um resultado garantido, né? A estimativa que a gente tem é que um processo de execução fiscal dos conselhos profissionais na Justiça Federal ele tem um tempo médio de duração de 8 anos. Então, quando a gente pega, por exemplo, as dívidas da Fazenda Nacional, que tem um valor médio de R$36 mil, por outro lado, as dívidas de conselhos, as execuções de conselhos profissionais, à época do estudo, era da ordem de pouco mais de R$1.200. Então, é uma diferença substancial, né? E um contingente de processos sobremodo elevado. Doutor Marcelo, uma pergunta direta. O que mudou da Lei 12.514 de 2011 com a Lei 14.195 de 2021? Bom, eu destacaria duas mudanças, né? A primeira delas é a consolidação, né, da cobrança administrativa como forma principal de recuperação dos créditos. Então, esse é o primeiro ponto. Ele consagra o Instituto do CADIM, do protesto, da inclusão do nome do contribuinte em cadastros de proteção ou de restrição ao crédito, né, como poderia dizer. Então, esse é o primeiro ponto, uma ênfase maior na cobrança administrativa, abrindo essas possibilidades que até um tempo atrás eram tanto quanto nebulosas, os conselhos e até os advogados tinham dúvidas se podia ou não utilizar dessas medidas. Hoje elas estão textualmente consagradas no texto, na norma legal. O segundo ponto que eu destacaria como uma alteração relevante da Lei 2.514 diz respeito ao piso mínimo para a propositura de uma execução fiscal. Na regra anterior, esse valor correspondia a 4 vezes o valor cobrado anualmente, ou seja, 4 anuidades. Eu só poderia ingressar em juízo como execução fiscal contra o contribuinte se o valor tivesse um mínimo de 4 anuidades. Qual foi a modificação nesse particular? Agora o que a lei diz é que o piso para a propositura de execução fiscal será 5 vezes o valor constante do inciso 1º do artigo 6º. E qual que é esse valor que o inciso 1º diz? Que a anuidade será de até R$500. Então eu tenho que pegar 5 vezes os R$500, daí R$2.500, mais ainda observar o disposto no parágrafo 1º do artigo 6º, do caput do artigo 6º, que vai dizer que as anuidades têm que ser atualizadas pelo INPC. E aí surge o embaraço. A gente vai atualizar isso à época do vencimento da anuidade, a gente vai atualizar isso agora, né? Então, criou uma regra, de certa forma, flutuante, que os advogados ainda não conseguiram equacionar. Então, na verdade, essa alteração, nesse ponto, às vezes ela trouxe mais dificuldade, mais obscuridade do que clareza. Isso fica dependendo do juiz decidir. Chegar nele e falar, olha, cumprindo a lei, é isso. Quer dizer, mais um impeditivo para a execução judicial. Exatamente. A gente já tem notícia de que juízes federais no estado do Rio de Janeiro têm se valido da aplicação da Selic para considerar a Selic como o índice oficial de correção para a correção das anuidades. Então, veja só que situação antagônica. A Lei 2.514 diz que é o INPC, mas existe uma outra lei também aplicada às autarquias, a atividade das autarquias, que trata da Selic. Sim. Então, os juízes federais no estado do Rio de Janeiro, alguns têm extinto execuções fiscais, têm decretado a extinção de execuções fiscais, por entender que, como a correção não foi feita com um fundamento jurídico válido, no entender deles, então seria a causa de extinção da execução. Sim. Doutor Marcelo, sem querer explorar muito, mas e sobre
essa manifestação do TCU quanto ao gerenciamento de cobranças do estoque de dívida dos conselhos, agora recentemente? Bom, a gente ainda não teve a oportunidade de se debruçar a fundo sobre esse processo do TCU, até porque ele é recentíssimo, ele começou agora em agosto. Né? O TCU tem feito algumas auditorias voltadas para os conselhos profissionais, a maior delas a gente pode chamar que é o FOP, né? Que é a fiscalização orientada para os conselhos profissionais, e agora ela vem com um novo viés específico para a dívida ativa dos conselhos, né? Quer entender qual que é a realidade dos conselhos, quais os mecanismos que eles utilizam. Né? Como é que ele está gerenciando essa dívida. Então, é um processo que está em andamento no âmbito do TCU e a gente ainda não tem um extrato global conclusivo desse trabalho. Mas, sem extrapolar ou exagerar, quais seriam os conselhos que o senhor daria hoje aos conselhos regionais com respeito ao gerenciamento da dívida ativa? O que o senhor sugeriria aos conselhos regionais? Como se comportar hoje com o gerenciamento dessa dívida ativa? Bom, esse é um trabalho... Assim, uma opinião pessoal, doutor, uma opinião de quem vem trabalhando há muito tempo no fórum, como o senhor vem falando, trabalhando, eu e o senhor trabalhando muito perto, e às vezes eu lhe meto em alguma enrascada para o senhor resolver alguns problemas, e é isso que eu queria, que o senhor desse um conselho aos conselhos regionais, como gerenciar essa dívida ativa. Bom, o gerenciamento da dívida ativa é um trabalho preponderantemente de administração, né? Pelo próprio nome, o gerenciamento já engloba a administração. Então é preciso que haja um repensar de processos, de procedimentos, que isso seja muito bem estruturado dentro da estrutura de cada organização, de cada conselho profissional, para que haja uma metodologia clara de cobrança. Né? E não simplesmente espera vencer e manda para o jurídico. Muitas assessorias jurídicas acabaram se tornando verdadeiras agências de cobrança. Né? E aí, em razão do volume elevado de processos judiciais, os assessores, os procuradores, os advogados, enfim, cada conselho tem uma terminologia própria, eles acabam que não têm tempo suficiente para se debruçar sobre temas de maior densidade, sobre temas estratégicos, sob o ponto de vista do direito, até para assessorar melhor as organizações onde eles atuam. Bom, doutor Marcelo, nós participamos, do senhor foi testemunha ocular e ao vivo, de algumas reuniões do Conselho Nacional de Justiça, onde a discussão era sempre essa. Olha, os presidentes dos conselhos, eles chegam e acabam determinando que o envio de um estoque de dívida ativa muito grande para a cobrança judicial, e nós tivemos a oportunidade de mostrar isso no CNJ. Os presidentes não são culpados, eles assumem, eles respondem pessoalmente por qualquer impropriedade dele. E aí ele vai dormir com um estoque de dívida ativa lá, ele ainda tinha um TCU para dizer que ele estava fazendo renúncia de receita. Então ele mandava para a execução judicial. Hoje a gente vê até que o próprio TCU já está mudando o discurso, porque nós também fomos ao TCU e mostramos para eles, olha, não é assim. Isso não é responsabilidade do presidente. Então, doutor Marcelo, eu queria agradecer a sua participação, foi fundamental. Os pontos que o senhor colocou é para que todos possam ver o que nós temos discutido diretamente no Fórum dos Conselhos Federais. Eu queria que o senhor fizesse encerramento com as suas últimas palavras. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de participar, um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês, desejar a todos um bom evento e que esse evento possa gerar frutos proveitosos para todos aqueles que trabalham no ambiente dos conselhos profissionais. Muito obrigado. Muito obrigado. E aqui, e assim nós encerramos a nossa participação. Muito obrigado.